E, de alguma forma, eu comecei a notar que padres e bispos começavam a olhar para mim com o olho meio torto, etc e tal, eu sofrendo. Mas eu sofria não tanto pelas calúnias, o que estava me fazendo sofrer mesmo é que os seminaristas que eu tinha cuidado estavam sofrendo. E, sofrendo com os seminaristas, naqueles dias, eu fui e recebi uma rosa vermelha de um ex-seminarista. Um ex-seminarista da Canção Nova, inclusive. Então eu recebi a rosa, não sabia por quê. Recebi a rosa e fiquei com ela. E naqueles dias eu estava no meu quarto rezando. Inclusive com aquela... Era a época que tinha lançado aquela Bíblia da Tebe, né? A Tebona, assim, grossa. Cheia de São João divulgou. Aquela primeira versão da Tebe. E eu estava lá rezando e perguntando, meu Deus, por que isso? Por que isso? Estou fazendo tudo certo? Por que isso? Por que isso? A minha pergunta era, por que isso? Por que isso? Por que isso? Aí eu me lembrei da rosa. Chorando, no meio da oração, sozinho no meu quarto, eu abri a Bíblia e perguntei, meu Deus, o que é essa rosa? E caiu no livro do Eclesiástico. A experiência que o padre Paulo Ricardo teve com Santa Teresinha é assustador. Um dos sacerdotes mais conhecido e amado do Brasil, padre Paulo Ricardo revelou com exclusividade no Instituto Resed o que muitos devotos de Santa Teresinha jamais ouviu falar do que ela foi capaz de fazer na vida dele. Se muitos católicos, principalmente os devotos de Santa Teresinha, duvidavam sobre sua poderosa intercessão, dizendo que nunca receberam sua rosa durante a novena, padre Paulo Ricardo vem a público e revela testemunho fabuloso nunca narrado diante das câmeras. Mas que testemunho foi esse que padre Paulo Ricardo teve com Santa Teresinha que vai deixar muitos devotos de queixo caído? Fique aí, não saia daí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada. E se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após sua presença histórica no Misericórdia Brasil, padre Paulo Ricardo abriu a boca e, para sorte de milhões de devotos de Santa Teresinha, revelou sua incrível experiência com ela. E aqui eu já te falo, se prepare e acompanhe comigo cada detalhe desse fabuloso testemunho. E é uma alegria que o padre Paulo Ricardo fala muito da infância espiritual. O senhor poderia, de repente, dar uma palhinha do seu encontro com Santa Teresinha, dessa sua experiência, esse seu encantamento com a pequena via, com a doutrina espiritual da nossa santinha? Então, a minha avó, ela era muito devota de Santa Teresinha. Tinha imagem de Santa Teresinha em casa, etc, né? E quando a minha mãe nasceu, que é a primogênita, a primeira filha, ela deu como madrinha no céu Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha é a madrinha da minha mãe. Então, eu nasci numa casa onde Santa Teresinha já estava presente desde cedo. Mas, para falar bem a verdade, eu nunca dei bola para Santa Teresinha. Por quê? Porque quando eu fui conhecer, eu me deparei com aquelas coisas, sobretudo aquelas coisas do manuscrito A. A primeira parte... Florzinha, reizinho, não sei o quê, passarinho e não sei o quê, etc e tal. Essas coisas me deixaram um pouco assim... chocados. Eu achava, isso não é coisa de homem. Isso é coisa de uma menininha, a espiritualidade de menininha, né? Mocinha, e eu não queria ir por esse caminho, né? Bom, aí, durante o meu tempo de seminário, muita gente me ofereceu ser amigo de Santa Teresinha, né? Eu era muito amigo de Dom Eugênio Salles, cardeal do Rio de Janeiro, e a secretária dele, ele tinha uma secretária, né? Ela que era muito devota de Santa Teresinha. E ela insistia comigo e dava, e para fazer parte de associações de Santa Teresinha e disso, daquilo, né? E nada. Depois conheci o padre Fernando Guimarães, Dom Fernando Guimarães, né, que é devotíssimo de Santa Teresinha. E ele insistia, e eu, nada. Teresinha lhe perseguindo. E Teresinha me perseguindo, né? Aí eu fui ordenado padre e fui para Cuiabá. E naquele tempo, eram 5 anos de padre. Isso foi em 97. Foi quando eu completei 30 anos de vida e 5 anos de padre. Foi quando eu apareci na televisão pela primeira vez, na TV Canção Nova, né? Inclusive eu apareci na televisão pela primeira vez no dia 7 de novembro, dia do meu aniversário, 30. Eu disse, agora começou a vida pública. No dia do aniversário, pronto, Deus escolheu. Mas naquele ano
em 97, o início do ano, eu estava sofrendo uma série de calúnias. Naquela época eu era muito inexperiente, assim, padre jovem. A gente acha que o mundo é do jeito que a gente pensa. Então eu estava fazendo as coisas direito, estava fazendo as coisas da igreja, como a igreja pede. E eu pensava assim, se eu fizer tudo que está no direito canônico, se eu fizer tudo que está na doutrina da igreja, eu vou ser... Ninguém vai me chamar atenção, eu vou fazer carreira, eu vou ser bispo. Né? Eu vou ser bispo. Eu não queria ser bispinho, eu queria ser bispão. Né? Uma das coisas que assim, eu tinha ainda um espírito carreirista. Eu não era um carreirista tão descarado, mas era bastante carreirista. Você imagina que quando eu fui ordenado padre com 24 anos de idade, para a minha ordenação sacerdotal, eu recebi cartas de congratulação de 30 bispos e 8 cardeais. Nossa mãe, olha aí. E com 24 anos, até nisso, um pequeno sinal de Terezinha, né? Sim. 24 anos. E aí, eu pensava que eu ia ficar um tempinho em Cuiabá e depois iria para o Vaticano, seguir carreira, né? Ser bispo, alguma coisa muito importante. Bom, o fato é que começou uma série de calúnias e, de alguma forma, eu comecei a notar que padres e bispos começavam a olhar para mim com o olho meio torto, etc e tal, eu sofrendo, mas eu sofria não tanto pelas calúnias, o que estava me fazendo sofrer mesmo é que os seminaristas que eu tinha cuidado estavam sofrendo. E, sofrendo com os seminaristas, naqueles dias, eu fui e recebi uma rosa vermelha de um ex-seminarista. Um ex-seminarista da Canção Nova, inclusive. Então eu recebi a rosa, não sabia por quê. Recebi a rosa e fiquei com ela. E naqueles dias eu estava no meu quarto rezando. Inclusive com aquela... Era a época que tinha lançado aquela Bíblia da Tebe, né? A Tebona, assim, grossa. Cheia de São João divulgou. Aquela primeira versão da Tebe. E eu estava lá rezando e perguntando, meu Deus, por que isso? Por que isso? Estou fazendo tudo certo? Por que isso? Por que isso? A minha pergunta era, por que isso? Por que isso? Por que isso? Aí eu me lembrei da rosa. Chorando, no meio da oração, sozinho no meu quarto, eu abri a Bíblia e perguntei, meu Deus, o que é essa rosa? E caiu no livro do Eclesiástico. Filhos santos, florescei como a rosa plantada na beira da água. Nossa, mãe. Eu perguntei o que é a rosa e apareceu florescei como a rosa. E logo em seguida, dizendo, não se pergunte por que isso nem por que aquilo. Nossa. Porque tudo terá sentido a seu tempo. Tem vezes que o Nosso Senhor fala assim, disfarçado, né? Mas tem vezes que... Não, foi, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Com uma abertura de Bíblia, respondeu 2 perguntas. Olha aí. E aí, eu fiquei impressionado. Padre, você sabe como é? Padre, a gente é meio cético, né? A gente é meio formado para não acreditar nessas coisas muito facilmente. Aí fui investigar na Bíblia. Quantas vezes aparece a palavra rosa na Bíblia? Em todo o Novo Testamento, não aparece a palavra rosa nenhuma vez. No Antigo Testamento hebraico, não aparece a palavra rosa nenhuma vez. Só aparece a palavra rosa naqueles poucos livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego. Aparece 7 vezes, 4 das quais no livro do Eclesiástico. Ou seja, a possibilidade de eu abrir a Bíblia e cair uma rosa era de 1 em 1 bilhão. Entendeu? Um negócio assim absurdo. E aí, lá estava eu, fiquei impressionado, e fui rezar. Era dia 31 de janeiro, dia de São João Bosco. Era uma sexta-feira. Eu estava jejuando, sexta-feira, fui rezar com umas senhoras da Renovação Carismática. Tinha uma senhora que estava com câncer, eu fui rezar por ela, etc e tal, e no final da oração eu contei a história da rosa. Aí as senhoras, né, carismáticas disseram, não, padre, agora vamos rezar para o senhor. Aí impuseram as mãos em mim, etc e tal, e uma delas chegou e disse, padre, a visualização que eu tive, eu vi o senhor andando nos espinhos, mas Nossa Senhora não deixava seus pés se ferissem, e nos seus pés apareceu um buquê de rosas brancas. E a interpretação é que essas rosas brancas, os seminaristas vão se multiplicar e serão puros como rosas brancas. Eu tinha recebido rosa vermelha, não acreditei em nada daquilo. Aí ela disse, mas o senhor recebeu rosa? Rosa é do departamento de Santa Terezinha. Então ela pegou uma novena de Santa Terezinha, entregou para mim, e disse, o senhor vai rezar a novena em ação de graças. Naquele dia, que eu estava em jejum, 31 de janeiro, eu fui para a catedral, celebrar a missa. Eu estava no meu escritório, eu era vigário da catedral naquela época, era reitor do seminário e vigário da catedral. Abri, rezei a liturgia das horas, terminei a liturgia das horas, eu lembrei, novena. Eu peguei e fui, rezei a novena, sem muita devoção, porque eu não acreditava em nada de Santa Terezinha. Quando eu coloquei dentro do breviário a novena, eu fechei, bate na minha porta uma menina que entra com uma rosa branca na mão. Meu Deus, olha aí, irmão. A rosa branca da visualização de manhã, que eu não tinha acreditado, de tarde, estava lá. Fiquei impressionado, mas mesmo assim não entendi Terezinha.
Naquele ano, foi o Dia Mundial da Juventude em Paris. E eu fui para Paris, porque eu fazia parte da equipe do Vaticano que organizava o Dia Mundial da Juventude, o Fórum Internacional da Juventude, etc. E nós, no fórum, teve uma palestra do Monsenhor Guy Gaucher, bispo auxiliar de Bayeux-Lisieux, especialista em Santa Teresinha, que estava advogando o doutorado de Santa Teresinha, no centenário da morte dela. Quando ele apresentou as doutrinas de Santa Teresinha, e apresentou isso numa palestra belíssima, intercalada por músicas, uma cantora francesa da comunidade de Emmanuel, Sylvie Buisset, ela cantava, ele palestrava e ela cantava. Eu fiquei apaixonado. Ele disse o gênio teológico daquela mulher. Aí, eu terminou a palestra, eu fui lá falar com ele. Monsenhor, que pena, eu não vou poder ir para Lisieux. Ele disse, você não precisa ir a Lisieux. Teresinha veio a Paris. A urna com o corpo de Santa Teresinha foi trazida para Paris. E estava lá na igreja de Santa Maria da Vitória. Eu fui lá, recebi missa, joguei pétala de rosa. Já tinha sido conquistada, e Santa Teresinha já pegou o filho dela. E no final do Dia Mundial da Juventude, o Papa João Paulo II disse que ia declarar Santa Teresinha doutora da igreja em outubro. Aí eu chamei uma amiga minha, a Carmen Aparício, que era doutora, professora da Gregoriana e trabalhava também no Vaticano. Eu disse para ela, Carmen, você tem que ir por mim, nesse doutorado. Contei a história para ela. Ela me mandou o livreto depois. Eu tenho um livreto em casa. O Papa declarou Santa Teresinha doutora da igreja. Depois entraram religiosos para jogar pétalas e rosas na urna de Santa Teresinha, que tinha sido trazida também para o Vaticano. E enquanto isso, o coro cantava: Filhos santos, florescei como a rosa plantada na beira da água. Eclesiástico. A passagem bíblica que Deus tinha me dado no meu quarto chorando em janeiro estava sendo cantada na Praça São Pedro, no Vaticano, em outubro. Depois eu descobri que essa passagem ela fazia parte da liturgia de Santa Teresinha, no Missal Antigo. Missal 62. Esse versículo está lá. Né? E aí eu enlouqueci, né? Fiquei muito devoto de Santa Teresinha. Por causa dela, eu era reitor do seminário, mas como ela queria ter um irmão que fosse missionário, sacerdote e missionário, eu me ofereci para ser pároco numa paróquia no Pantanal, Mato Grossense. Mesmo? Você teve por lá, então? Então, fiquei 11 anos pároco numa paróquia no Pantanal, né? Descendo o Rio Cuiabá, no meio dos jacarés. Teresinha ele mandou lá, né? Seguindo o caminho de Teresinha. E um pouco esse foi o início da minha vida com Santa Teresinha. Nossa, que bênção. Porque essa questão da infância espiritual, eu partilho também, como Teresinha me deu coragem para ter esperança quando eu leio Teresinha dizendo, eu vejo minha vida e vejo a vida dos santos. Eu penso que eu sou um grãozinho de areia e eles são a montanha. Mas a ousadia dela, principalmente minha primeira música foi Passarinho, com a Madre Kelly, né? Ela falando que se vê um passarinho e essa esperança, essa ambição, esse olhar da águia. Então isso é algo que para todos nós que estamos aqui no Misericórdia Brasil é esperança, gente. Dá pra gente ser santo. A gente vai chegar a ser parecido com o Padre Paulo Ricardo aqui, ó. Não, Deus me livre, vocês serem muito melhores. Gente, dá jeito. Teresinha nos ajuda nisso, né, padre? De dar uma esperança. Sim. O pior, e eu também sou devoto da Consolata Betrone, que é eu não sei se é nem venerável, acho que é venerável. E teve revelações de Jesus que disse para ela, Consolata, Teresinha disse que se eu encontrasse uma alma mais fraca que a dela, eu faria mais milagres, mais maravilhas do que fiz na alma dela. Tu és essa alma, Consolata. Ela era muito atrapalhada e tentava fazer penitência, não conseguia e tudo. E Jesus ensinou para ela aquela ejaculatória, Jesus, Maria, os amo, salvai almas, e de formar uma legião de almas pequeniníssimas, né? Quando eu li isso no final de História de uma Alma, eu me enchi de esperança. Nossa, se encontrar uma alma pior que a gente... Ora, a coisa... Aí encontrou um monte no Instituto. Encontrou um monte, né? Então, e depois eu comecei a consolar, até eu abracei essa devoção. Jesus, Maria, vos amo, salvai almas. Então, esse aspecto, eu acredito, da esperança, pode ser uma marca desse nosso encontro da Pausa para o Café, né? Todos que estão conosco por esse encontro do Misericórdia Brasil, a gente aqui se confronta com alegria, aqui a gente se confronta com momentos de emoção, mas momentos também de reconhecer nosso pecado, nossa miséria. Se ao menos esse ponto ficasse marcado no nosso coração, esse testemunho do Padre Paulo Ricardo, nossa, ser alma pequenina. O Padre Paulo era um teólogo, né? Era uma pessoa lá do Vaticano e tudo. Aí Teresinha fez ele ficar um padre lá do Pantanal. Né? Humilde, pequenininho e santo, gente, santo. Então, dê esperança pra gente. Tem esperança. Vamos terminando já está terminando, né? Está terminando a pausa para o café.
com essa mensagem. Olha, Deus está dando. A gente nem combinou como que ia ser essa nossa conversa. Foi espontâneo. Deus quis dar para você Terezinha como uma mãe espiritual. Você aceita? Coloca aqui no comentário. Você quer ela como sua mãe espiritual? E provavelmente ela já te escolheu. Só falta você acolher. Leia a história de uma alma. Procura ver, conhecer o manuscrito B, principalmente, né? A Pequena Via de Santa Terezinha. E eu lhe garanto, você vai ser santo. Se você abrir um pouquinho, igual ela falou, um passarinho, você vai ser santo, né? É isso. Eu acho que a mensagem com esse testemunho do nosso padre Paulo Ricardo. E se o senhor quiser dar uma mensagem final também, padre, acho que tem uns segundinhos para todo esse povo que gostaria de estar aqui presencialmente, não estão, mas tenho certeza que você está vivenciando bem, com o coração aberto e recebendo todas as graças desse encontro de maneira online também, né? Que Santa Terezinha nos dê realmente esse espírito de confiança, né? Ela que fez o seu holocausto, né? A Divina Misericórdia. Ela que está tão ligada à misericórdia, por causa desse holocausto de amor, a Divina Misericórdia, e que ela nos ensine esse caminho dessa confiança na Divina Misericórdia. E Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se aquele que ainda, por menor que seja, nunca teve uma experiência com Santa Terezinha, é porque não sabe o grande ensinamento que existe por trás dessa pequena e ao mesmo tempo grandiosíssima Santa para os tempos atuais. E para você entender melhor na prática tudo aquilo que o padre Paulo Ricardo quis dizer sobre a infância espiritual e a prática da humildade, eu vou deixar aqui no card o vídeo do nosso canal em que ele fez a homilia durante o Misericórdia Brasil. E se você já é um devoto de Santa Terezinha, me conte aqui nos comentários seu testemunho para que outras pessoas possam despertar para essa tão importante devoção para a nossa vida espiritual. Não esqueça também de dar o seu like. Se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilha esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!